aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui dar sequência aos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre Victor Wembanyama, né? Porque eu tenho batido muito na tecla que nessa temporada teremos equipes disputando títulos diferentes, né? Teremos ali um bloco de 6 equipes disputando o título da NBA e teremos ali um bloco de 4 times disputando o troféu Wembanyama, né? Que é a disputa pela primeira escolha do próximo draft, que pode acabar se tornando o francês Wembanyama, que é visto como o melhor prospecto de todos os tempos, cara. O Wembanyama é de fato um jogador absurdo, né, cara? Pra quem tá acompanhando a temporada dele, é assustador, né, o que o Wembanyama tem jogado, o nível que ele tem mostrado. Fisicamente, o cara é uma aberração da natureza e é óbvio que muitas equipes estão extremamente interessadas em ter o jovem francês no seu time para a próxima temporada, porque ele é o famoso franchise changer, né, cara? Ele é um jogador que pode mudar qualquer franquia. E nesse início de temporada, nós já temos ali 5 equipes que já dá para cravar que são times que devem brigar pelo troféu Wembanyama. E nesse vídeo eu quero discutir um pouquinho com vocês qual o impacto que o Wembanyama teria em cada uma dessas 5 equipes, em cada um desses 5 que são hoje os 5 piores times da NBA. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Antes eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para dar aquele apoio ao meu trabalho, tá bom? Vamos começar discutindo um pouquinho do impacto que o Wembanyama teria no Orlando Magic, né, cara? Com o Wembanyama, o Orlando teria de cara uma das escalações iniciais mais altas que a NBA já viu, cara. Com todo mundo tendo pelo menos 2 metros de altura, o que seria algo bizarro, né? Hoje o Magic tem ali uma escalação inicial, tendo o Paulo Banchero, Franz Wagner, Wendell Carter, Bol Bol, e tendo o Wembanyama nessa escalação inicial, claro que poderia ali adaptar, botando um Jalen Suggs ou um Cole Anthony no lugar de algum desses outros jogadores, mas tendo o Wembanyama nesse time, o Magic poderia colocar em quadra uma escalação inicial simplesmente que chegaria ao céu, né? Porque são 5 jogadores com uma estatura simplesmente bizarra, né? Só o Bol Bol e o Wembanyama já são do tamanho do maior prédio do planeta, que se eu não me engano, fica lá em Abu Dhabi. Cara, seria algo bizarro, seria algo muito legal de se ver. E o Paulo Banchero, tendo o Wembanyama ao seu lado, o Banchero poderia ser algo que ele chegou a ser em Duke em alguns momentos, que é o point forward, né? Que é aquele ala forte que consegue armar o jogo. Coisa parecida com que o Zion tem sido nessas últimas semanas, né? O Zion tem sido um point forward, né? Tem sido um playmaker. E o Paulo Banchero já mostrou em alguns jogos pelo Magic nessa temporada que ele pode ter esse papel. E tendo o Wembanyama para ser o cestinha principal da equipe, esse lado playmaker do Paulo Banchero poderia se aflorar mais e, na minha opinião, faria muito bem pro Magic. Então, para mim, o impacto assim, imediato que o Wembanyama teria nesse Orlando seria o impacto de fazer o time ter uma das escalações iniciais mais altas da história e de poder fazer esse lado playmaker do Paulo Banchero ser um pouquinho mais usado, ser um pouquinho mais utilizado. Falando agora sobre o impacto que o Wembanyama teria no Detroit Pistons, né? O Pistons é um time que já tem ali uma base bem forte com Jaden Ivey, Cade Cunningham, Isaiah Stewart, Jalen Duren, tendo ali boas opções para vir do banco, como Saddiq Bey. Então o Pistons já tem ali uma base muito boa. E o Wembanyama, para mim, seria um complemento maravilhoso para os dois armadores, tanto para o Jaden Ivey como para o Cade Cunningham. Tenta imaginar uma situação onde Cade Cunningham ou Jaden Ivey partem para dentro do garrafão e olham para o lado e vê o Victor Wembanyama com toda a sua envergadura bizarra, totalmente aberto em um dos corners. Cara, seria um pesadelo para qualquer defesa, porque o Wembanyama, apesar de ser um monstro físico, de ser um jogador extremamente alto, ele é muito habilidoso e tem um toque no arremesso extremamente suave e eficiente, cara. Seria um terror para qualquer defesa ter
essa possibilidade de ter que lidar com esse tipo de jogada. Fora o impacto defensivo do Wembanyama, que é algo assim, simplesmente incrível, né? O Wembanyama, inclusive, resolveria o problema de garrafão do Detroit Pistons, né? O Pistons tem um problema seríssimo defendendo o garrafão, e o Wembanyama resolveria, assim, imediatamente, porque é um jogador que tem um tempo de bloqueio muito bom. Então, na minha opinião, o Pistons é um dos times que mais conseguiria se beneficiar do Wembanyama de forma imediata, porque o encaixe dele com Ivy e Cade seria, assim, seria o sonho pro Pistons e o pesadelo para as defesas adversárias. Falando sobre o impacto do Wembanyama no San Antonio, eu acho que o impacto dele seria muito mais sentimental do que técnico, né? Porque o Spurs é um time ainda muito cru, é um time que tá no início da reconstrução, então talvez o Wembanyama nem tivesse muitas possibilidades de impactar de fato o San Antonio. Só que emocionalmente, sentimentalmente, eu acho que ele poderia impactar, porque seria incrível ver o Greg Popovich, que muito provavelmente, né, vai se aposentar na próxima temporada, se aposentando, treinando o mais um talento geracional, né? O Popovich no seu início, né, de trabalho dentro de San Antonio, ele teve a oportunidade de treinar o Tim Duncan, né? O San Antonio escolheu o Tim Duncan lá em 1997, e o Greg Popovich foi o cara que moldou o Tim Duncan, que ajudou o Tim Duncan a se tornar o que ele é hoje, que é um dos maiores jogadores que a liga já viu. Seria muito simbólico, pelo menos na minha opinião, seria muito simbólico ver o Popovich se despedir, né, do basquete treinando mais um talento geracional. Sabe, seria incrível. Eu acho que pra biografia do Popovich seria muito legal ter um capítulo falando sobre o seu ano treinando o Victor Wembanyama. Fora que eu acho que o Wembanyama poderia evoluir muito sendo treinado um ano pelo Greg Popovich. Então, tecnicamente, eu acho que o Wembanyama poderia não impactar tanto o San Antonio pela fase que o San Antonio vive, né? Por ser um início de rebuilding. Mas sentimentalmente, eu acho que o impacto dele seria muito grande, porque seria muito legal mesmo ver o Popovich se despedindo, treinando, né? Mais um talento geracional e mais um talento francês, né? Porque o Popovich também foi o cara que treinou o Tony Parker durante quase toda a carreira dele. Seria muito legal nesse lado um pouquinho mais lúdico. Falando sobre o impacto do Wembanyama no Charlotte Hornets, eu acho que ele teria um impacto bem interessante, tanto tecnicamente como no business, como nos negócios. Porque é o seguinte, tecnicamente, o Wembanyama ele seria uma ótima dupla pro LaMelo Ball, né? Os dois teriam um fit muito interessante, né? O LaMelo teria, né, um jogador para quem passar a bola, e defensivamente o Wembanyama também teria um impacto muito grande, até porque o Hornets é uma das piores defesas de toda a liga, né? Então ter o Wembanyama já seria, né, algo extremamente benéfico para essa defesa horrível que o Hornets tem. Só que eu acredito que o impacto principal do Wembanyama seria no business do Charlotte Hornets. Primeiro por conta de todo o marketing que o Hornets faria em torno do Wembanyama, mas principalmente porque o Wembanyama seria meio que uma garantia de que o LaMelo ficaria na equipe. Porque existe sim um medo real do Charlotte de acabar perdendo o LaMelo Ball por conta da fase que o Hornets vive, de ser um time que não consegue ir pra frente e de ser um time que parece estar em eterno rebuilding. Existe esse medo do time de perder o LaMelo Ball, que é a grande estrela do Charlotte Hornets nesses últimos 3 anos. Mas tendo o Wembanyama, provavelmente o LaMelo ficaria. Provavelmente o LaMelo ficaria no Charlotte, pelo menos até o final do seu contrato. Então, para mim, o principal impacto que o Wembanyama teria no Hornets seria, obviamente, em quadra, ele teria um impacto bem grande, mas o principal impacto que o Wembanyama teria seria, né, como ser essa garantia de que o LaMelo ficaria na equipe. E para fechar, vamos falar sobre Houston, né? Houston também é um time que tá muito bem cotado, né, para conseguir o Victor Wembanyama no próximo draft, e eu acredito que o Houston seria o time que, ao lado do Detroit, mais conseguiria se aproveitar do Wembanyama logo de cara. Porque Houston já tem uma base jovem montada. Sabe, o Houston tá pronto para receber uma grande estrela como o Victor Wembanyama. É importante dizer que o Rockets tá fazendo de tudo nessa temporada para dar cancha, para dar experiência pra molecada. Tanto é que o Silas, né, treinador do Rockets, já deu mais ou menos 300 minutos de quadra para todos os jogadores do Rockets que têm 22 anos ou menos, ou seja,
eles estão tendo minutos, eles estão tendo oportunidade de errar e de consertar os seus erros. Então o Wembanyama chegaria no núcleo jovem já com experiência, já com vários pontos já acertados. Então o Wembanyama seria meio que a cereja do bolo. Seria a cereja do bolo para esse núcleo jovem do Houston Rockets. E o Wembanyama também seria uma peça importante para dar uma bola de segurança tanto para o Kevin Porter como para o Jalen Green. O que acontece muito no Rockets é que em muitos jogos o Kevin Porter e o Jalen Green olham para o lado e não sabem para quem passar a bola. Porque não tem tantas opções. O Jabari Smith ainda tá pegando no tranco, o Alperen Sengun ainda não é um grande espaçador de quadra. Tendo o Wembanyama, Porter e Green, os dois armadores do Houston, teriam essa bola de segurança. Então facilitaria muito o jogo dos dois armadores, fora que o Wembanyama poderia servir também como uma sombra para o Jabari Smith, né? Como um incentivador para o Jabari Smith crescer, para o Jabari Smith melhorar. Provavelmente, tendo o Wembanyama ali, o Jabari teria que ser deslocado para 3, né? Teria que jogar ali como ala, porque o Wembanyama, para render o máximo que pode, tem que jogar como ala pivô. Então o Wembanyama ele teria também esse impacto de competitividade pro Jabari, para incentivar o Jabari a melhorar, porque ele tá precisando disso, porque é um moleque muito talentoso que ainda não mostrou tudo que pode. Então eu acredito que o Wembanyama em Houston, cara, talvez em Houston ele teria o impacto de, assim, de fazer o Rockets sair de um time de final de tabela para brigar por play-in. Sendo sincero, cara, tendo o Wembanyama nesse núcleo jovem de Houston, o Houston poderia na próxima temporada plantear uma vaga no play-in. Então assim, galera, na minha opinião, esse é o impacto que o Wembanyama teria nas piores equipes da NBA. Quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, comenta aqui que eu quero saber. E eu quero saber também de você o seguinte: qual time você acha que vai ficar com o Victor Wembanyama? Comenta aqui que quando o Wembanyama for selecionado, você volta para esse vídeo e fala: caramba, Luiz, eu disse que ele iria para essa equipe. Faça essa aposta aqui nos comentários que eu acho que vai ser bem legal, fechou? Galera, os trabalhos aqui nesse domingo continuam, tá? Tem muita coisa para sair ainda, então conto com a sua audiência. E é isso, obrigado a todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.